Ele já anunciou em diversas oportunidades a sua intenção aí de manter um Supremo mais discreto, um Supremo talvez mais autocontido em alguns aspectos, e acho que isso deve ser uma marca dessa presidência, mas acho que vai ser um desafio também pensar nesse Supremo mais discreto, em um cenário, como você mencionou no começo, em que o Supremo está sendo puxado para o centro de certas controvérsias, independentemente da sua vontade. Então, ver um pouco como é que essa articulação vai se dar, né, nesse contexto. O ministro Fachin é um ministro que tem muito destaque, né, em temas de direitos fundamentais. Eu acho que isso seria muito interessante de observar também como que essa pauta vai aparecer no meio desse debate que está um pouco, né, aí sequestrado pelas discussões dos atos antidemocráticos. E acho que também tem um elemento que aí, acho que mais para frente, ano que vem, é difícil também falar muito agora, mas algo que eu tenho pensado bastante é como que vai ficando, né, a relação do Supremo e a possibilidade do Supremo de agir assim de maneira altiva, né, com uma eventual mudança ou sinalização de mudança no executivo. Então, conforme o processo assim pré-eleitoral ele for se desenvolvendo, acho que a gente vai ver, vai ter que observar como é que se e como o Supremo consegue se sustentar sozinho ou não, porque nesse momento existe, né, pelo menos nessas questões que a gente tem abordado aqui, um apoio, um anteparo aí do executivo, que, claro, pode se questionar se o executivo está fazendo o suficiente ou não, né? A gente ouviu críticas nesse sentido da parte do Supremo, mas existe um alinhamento em termos de posicionamento mais geral. E conforme o processo eleitoral for se aproximando e as perspectivas aí para a eleição forem se delineando, acho que isso vai pesar também, né? Para saber com o que o Supremo vai poder contar no futuro, nesses embates. Juliana, queria te fazer uma pergunta para passar para o Diego e a gente termina. Mais uma casca de banana para você, só para te testar. Mas assim, o ministro Fachin assume, sai o ministro Barroso. O que um presidente hoje do Supremo pode fazer que tenha efeito sobre a instituição, para melhorar a imagem da instituição, sabendo a gente que isso não necessariamente vai fazer com que o ministro Alexandre não dê decisões monocráticas, não submeta ao colegiado, ou que o ministro Toffoli não dê decisões assim ou assado, e por aí vai. Se é difícil vencer essa agenda individual e o timing dos ministros, que é muito diferente, o que o presidente pode fazer de diferente e mudar um pouco a realidade do tribunal? Acho que principalmente tem duas dimensões. Tem essa dimensão para dentro, né? Como que o presidente vai costurar o apoio em torno dele, se ele vai conseguir ter essa liderança, né? E de alguma maneira conduzir pelo menos certas respostas institucionais, né, do Supremo numa voz unificada, se não controlar esse fenômeno, né, essas atuações individuais, canalizar de alguma maneira, ou pelo menos, né, não se opor, ou não, enfim, não antagonizar, como costurar né, uma comunicação numa só voz, na medida do possível, pelo menos com relação a alguns temas. E, nesse sentido, como é que o ministro, o presidente, vai se comportar para fora. E aí a gente pode pensar tanto em imprensa, né, como vai ser essa relação, em que medida o presidente vai conseguir falar pela corte, mas também impor a sua voz, né, para o mundo externo, e a relação com a política, que acho que vai ser um desafio também, porque a gente sabe da atuação do ministro Fachin até aqui, que diferentemente de outros ministros que têm uma interlocução muito presente com o mundo da política, o ministro Fachin mantém um certo distanciamento dessa interação, ou pelo menos se comparado com outros ministros que fazem isso de maneira mais aberta, ativa, né? E permanente. Então, acho que isso pode ir para os dois lados, né? Acho que isso pode, de alguma maneira, como a ministra Rosa Weber, né, construir uma imagem de independência, de seriedade da corte, de legitimidade da corte. De outro lado, pode, talvez, prejudicar certos arranjos, certos alinhamentos com a política.